Hoje o 10 por 1 recebe o arquiteto e urbanista Flávio de Castro e é uma parceria com o jornal 7 Dias. Flávio de Castro é arquiteto, urbanista, especialista em georreferenciamento, professor e que, por sua vasta experiência no desenvolvimento urbano igualitário, ganhou notoriedade tanto na sua área profissional quanto no campo da política pública. De opinião firme, durante a nossa contagem regressiva, falou sobre o polêmico recém-aprovado Plano Diretor de Sete Lagoas, a respeito da sua ideologia socialista, do atual cenário político e também dos paradoxos entre a política de desenvolvimento e a política social. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Flávio, qual é a sua formação? Eu sou arquiteto e urbanista, tenho especialização na área do geoprocessamento e estou fazendo doutorado também em arquitetura e urbanismo. E professor? Dei muitos anos aula no Isabela, na PUC, na Federal. Hoje eu sou professor do Unifem, coordeno o curso de arquitetura do Unifem. E as suas atividades profissionais atuais, quais são? Hoje eu sou dedicado exclusivamente ao projeto da Unifem, né? Eu acho que é um dos projetos mais vitais para Sete Lagoas, né? Porque o Unifem não é uma questão só de você estar trabalhando numa universidade, é mais do que isso. É você estar trabalhando numa universidade local que tem um profundo conhecimento da região e que tudo que ela faz tem uma vinculação com o desenvolvimento regional. Esse projeto é um projeto que me entusiasma. Arquitetura e urbanismo, qual a diferença? Acho que são uma diferença mais de foco. A palavra arquitetura te diz um pouco mais de projetos prediais, projetos de arquitetura de interiores, ou seja, mais do objeto, e o urbanismo aumenta essa escala, né? A questão urbana, cidade, né? São duas palavras para dizer de uma coisa que é muito própria do arquiteto. É um profissional que trabalha com escalas muito distintas. O arquiteto é aquele cara que gosta da mesa, que ele projeta, mas ao mesmo tempo ele tem uma escala de cidade. O nome revela isso. Qual é a sua ideologia política? Eu sou claramente um cara de esquerda. Acho que nós estamos nesse mundo para construir um mundo melhor, né? E acho que a esquerda, hoje pode parecer um pouco tolo dizer isso, né, essa diferenciação, mas eu digo esquerda nesse sentido, assim, quando nas suas ideias prevalece o sentido do bem comum, né, que você tem que ter uma sociedade mais igualitária, que você tem que ter uma sociedade que se preocupa mais com o outro. Eu acho que nesse aspecto é que reside assim, as minhas preocupações políticas. Você é um formador de opinião? Não sei se eu chego a ser um formador de opinião. Eu exerço meu papel como cidadão, né? Eu nunca disputei cargo político, mas eu sempre gostei de ter opinião. Tem a coluna no 7 Dias, que a gente compartilha lá o espaço dos 7 Dias, onde eu tenho muito essa pretensão de ter opinião, pelo menos, e ter uma opinião firme, uma opinião que eu consigo justificá-la, né? Cenário político atual? Nacional, estadual, municipal? É seu critério. Eu acho que nos 3 planos, assim, acho que a política está vivendo um momento muito difícil, sabe? E eu não sou daquelas pessoas que diz que está na hora de não eleger os políticos, sabe? Eu acho que está na hora da gente recuperar a política, né? As pessoas estão criando um preconceito com a política, né? Eu acho que os maus políticos não merecem essa vitória, sabe? Que é de destruir a política. Tem muita gente boa na política, em todos os partidos, e eu acho que essas pessoas precisam tomar o lugar porque os ruins estão escondendo os bons, né? Eu acho que em todos os planos nós estamos vivendo uma falta muito grande do que tem melhor na política, é o debate, a disputa de ideias, a disputa de ideário, né? Qual é a correlação entre a política de desenvolvimento urbano e a política de desenvolvimento social? Eu acho que dizem respeito à mesma coisa, né? A cidade, né, ela molda nela, né, a ocupação do espaço urbano, a produção desse espaço urbano é uma produção social, sabe? As pessoas se localizam dentro da cidade por uma condição social. Então, eu acho que nós não conseguimos construir uma cidade equilibrada se ela não for socialmente equilibrada.
Essa é uma aposta que, nas oportunidades que eu já tive no governo municipal, eu tentei brigar por ela, que é, nós precisamos melhorar, por exemplo, o nível de urbanização das periferias urbanas para que elas se elevem e a gente consiga criar uma cidade mais equilibrada. O urbano o tempo inteiro reflete o social. Plano diretor de Sete Lagoas, o que você tem a dizer? É um vazio, né? A prefeitura mostrou claramente nessa última mudança de lei que não há em Sete Lagoas uma valorização do que seja o plano diretor e há uma sobrevalorização, e a prefeitura fez isso, na lei de uso e ocupação do solo, né? Uma inversão de valores. O plano diretor é o grande momento da cidade, é o grande momento, eu acho que os diferentes. A cidade, a gente tem que ter isso em mente, a cidade é um espaço de disputa de interesses, todos os interesses, desde que expostos à mesa, né, claramente, à luz do dia, eles são legítimos, né? Então, construir uma cidade, pensar uma Sete Lagoas do futuro, você tem que pensar com o trabalhador, com o empresário, com estudiosos, com não estudiosos, com todo mundo, né? O propósito do plano diretor, que vem da Constituição, você sabe disso, é que você faça um grande pacto social, um grande pacto urbano no plano diretor, né? E nós simplesmente estamos ignorando isso. Você acha que houve pressa na aprovação do plano diretor? Da aprovação da lei de uso e ocupação do solo. Sim. Eu acho que houve. O primeiro sintoma dessa pressa, né, desse assodamento, foi não parar para antes discutir o plano diretor e a gente discutir. Porque quando você cai por particular, para o lote de cada um, você tem muito mais disputa. Então, antes de você cair nas questões individuais que estão na lei de uso e ocupação do solo, você tem que discutir as grandes questões. As grandes questões, as diretrizes de ordenamento urbano são no plano diretor. O fato da prefeitura ter se negado a revisar primeiro o plano diretor, para depois desdobrá-lo e detalhar numa lei de uso e ocupação do solo, mostrou que houve um assodamento e acabou dando razão ao que está na imprensa, não na imprensa, mas ao que se diz aí a boca miúda, que havia muito interesse oculto naquela aprovação. Não sou capaz de dizer se houve ou não houve, mas a prefeitura deveria ter tido a ambição de pacificar essa questão e não teve. Indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Correlação entre propriedade privada e interesse coletivo. Eu acho, hoje no Brasil a gente tem o princípio da função social da propriedade, que ele espelha isso com muita clareza. O Brasil é um país que, do ponto de vista legal, respeita a propriedade privada. Ter uma propriedade privada não é nenhum crime aqui, muito pelo contrário. Então, nós não podemos criminalizar a propriedade. Mas a Constituição Federal coloca muito claro que a propriedade ela tem sentido desde que ela esteja dentro de uma lógica coletiva, né? Você não pode fazer tudo com a sua propriedade, você tem que fazer desde que aquilo não contamine o ganho coletivo, o bem comum. Ideais políticos e urbanização, até onde se chocam, até onde caminham? Não, eu acho que tudo que eu penso do ponto de vista de ideal político, né, da minha formação ideológica, de isso que a gente diz que é ser um homem de esquerda, né, tem um estampamento, um espelhamento na visão do urbanista, como é natural que tenha. Então, eu acho, por exemplo, quando eu olho Sete Lagoas hoje, eu acho que falta muito, algumas questões urbanas, de uma visão de urbanista, que estão ligadas ao meu perfil ideológico, que precisamos, por exemplo, melhorar a urbanização da periferia, precisamos compactar a cidade, não deixar que as periferias urbanas, os mais pobres, morem cada vez mais longe. Precisamos valorizar o espaço público, que é o espaço que é comum, né? Você vai, por exemplo, na porta do casarão num dia de festa lá que tem aquela praça, você vê pobres e ricos, esses espaços que são de todos precisam ser valorizados. Isso tudo tem um pouco de ideologia por trás disso. Crescimento está sempre relacionado a desenvolvimento? Não necessariamente. Assim, a palavra crescimento passou a ter um viés muito quantitativo. Então, quando a gente fala em crescimento, Sete Lagoas quer ser a primeira de Minas, né? Eu acho que ser a primeira de Minas hoje é ser a primeira em problemas também, né? E acho que a palavra desenvolvimento carrega com ela a ideia da qualidade de vida, né? Uma ideia muito mais qualitativa, assim.
Então, eu gostaria que Sete Lagoas tivesse a melhor qualidade de vida de Minas Gerais e não necessariamente que tivesse bem posicionada no ranking das maiores de Minas, né? O que tem de bom em urbanismo em Sete Lagoas hoje? Não, eu acho que Sete Lagoas é uma cidade que é privilegiada pela conformação natural dela. Nenhuma cidade tem uma lagoa no centro, né? Isso é uma dádiva de Deus, né? E uma dádiva de Deus que os nossos antepassados souberam se apropriar disso e criar uma cidade que eu adoro, eu acho uma cidade maravilhosa. Acho que a nossa geração está devendo, tá? Acho que quando a gente vê fotos antigas, né, retalhos do passado, né, tem lugares urbanos que estão lindos. Hoje você custa tirar uma foto que você fala, olha que lindo, uma cena urbana. Sabe? Tirar foto da lagoa é ficha, é fácil, né? Não, é sempre lindo. Tirar uma foto de cima da serra é lindo. Mas hoje, quando você pega uma foto da rua Monsenhor Messias, ela é uma rua ruim. Muito obrigado. Um abraço para os leitores dos 7 Dias e recomendo também a ler a coluna não só do Juninho Sinonô, mas também do Flávio de Castro. Estamos lá toda semana, Juninho. Um abraço. Prazer, abraço.